Nesse vídeo eu vou responder 4 perguntinhas que deixaram nos comentários aqui do canal e que talvez seja útil para você, afinal de contas a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. A primeira pergunta foi num vídeo sobre os sintomas da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Em qual médico devo ir para fazer a avaliação? Um ortopedista? Bom, você pode ir num reumatologista, seria melhor, que é o médico que cuida dos músculos, das estruturas que envolvem o músculo, das doenças reumáticas, das doenças autoimunes. E algumas delas têm sintomas bem parecidos com a síndrome de Ehlers-Danlos. Então você pode ir até mesmo para descartar também essas possibilidades das doenças autoimunes. E o ideal é que ele conheça a hipermobilidade articular para que ele saiba fazer a avaliação física em você. Outra opção é o geneticista, porque a síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença genética, então é bom talvez passar por esse tipo de médico, porque daí também ele já consegue identificar o subtipo, se ele suspeita de um outro subtipo mais grave, por exemplo, em que você deve fazer exame genético. Como é uma doença genética, é esperado que o geneticista ele conheça a síndrome de Ehlers-Danlos e que talvez até consiga identificar o seu subtipo baseado nos seus sinais e sintomas. Alguns ortopedistas podem conhecer, mas é mais improvável, viu? Se ele perceber a sua flexibilidade, talvez ele até te encaminhe para um outro especialista. Mas é raro eu escutar assim, relatos de pessoas com Ehlers-Danlos que tenham recebido o diagnóstico pelo ortopedista. A segunda pergunta foi: tenho várias extrasístoles quando eu levanto. É normal? Pessoal, extrasístoles são batimentos extras do coração. Na maioria das vezes não são sentidos, mas algumas pessoas, elas relatam, né? Elas conseguem sentir e elas sentem desconforto. Algumas pessoas sentem como se fosse uma palpitação, outras pessoas como se fossem tipo uma batida mais forte, uma pancada do coração. Outras podem sentir como se fosse tipo uma parada, uma pausa nos batimentos. Claro que isso em milésimos de segundos, é tudo muito rápido, mas também muito desconfortável. Eu já senti incontáveis vezes, várias vezes mesmo. Geralmente eu sinto palpitação e sinto mais ainda, bastante, assim, a maior parte das vezes, eu sinto essa sensação como se fosse uma pausa, como se fosse uma parada, assim, você até leva um susto, mas aquilo retoma muito rápido, só que é extremamente desagradável. Na maioria dos casos, extrasístoles não são graves. Elas podem ser sentidas pela pessoa e tá tudo certo, tudo bem, sem maiores problemas, mas em alguns casos elas podem indicar sim que está acontecendo um problema cardíaco. E diante disso, aliás, falando em coração, né, nunca parta do pressuposto que é normal o sintoma. Se você está sentindo alguma coisa, isso está te prejudicando, isso está te sinalizando de alguma forma, você está sentindo isso, está sendo incômodo, procure um cardiologista, vá ao médico, faça os exames, até para ter assim, tipo, esse desencargo de consciência de que você fez, está tudo certo, está tudo ok. E também se estiver te prejudicando demais e não for nada do coração, assim, nada estrutural, nenhum problema mais sério, extrasístoles também tem tratamento. Então, meu conselho é, procure um cardiologista assim que possível, até para você ter certeza de que o que você está sentindo são extrasístoles. A terceira pergunta foi no vídeo sobre os ombros e gatilhos da desautonomia, e ela foi a seguinte: ninguém sente falta de ar? Bom, eu não sei o resto, mas infelizmente eu sinto. Esse é um sintoma bem ruim da desautonomia, inclusive bem comum, muito relatado pelas pessoas, a sensação de falta de ar mesmo, né, de não conseguir respirar direito. Eu sinto isso bastante em 2 condições. Geralmente, quando eu tô bem taquicárdica da POTS, assim, por estar abaixando e levantando, fazendo coisas da casa, por exemplo, cuidando dos meus cachorros, aí eu sinto essa terrível sensação de falta de ar. Isso é bem incômodo, mas e geralmente é a hora que eu paro as coisas, porque senão eu fico ali aguentando a taquicardia. Ou quando eu tô em pé já há algum tempo. Por exemplo, assim, andando no supermercado, acontece bastante. Quando eu tô depois de alguns minutos andando mais lentamente, ou eu tô parado em pé conversando com alguém, essa sensação de falta de ar também vem. Ah, quando eu tô lavando a louça também depois de algum tempo, ou cozinhando, isso também aparece bastante. E eu tava quase esquecendo, mas é uma das situações que mais me gera esse sintoma, é calor, dias quentes. Isso aí, nossa, no verão é um terror. É como se um elefante sentasse no meu peito e fica difícil mesmo de respirar, é como se eu não conseguisse pegar ar o suficiente. A última pergunta é se eu tomo beta-bloqueador. Não, eu não tomo, mas já me foi recomendado por mais de um médico. Eu não tomei por medo, por bastante medo da minha pressão cair, porque o beta-bloqueador ele é um medicamento que ele baixa a sua frequência cardíaca, mas ele também pode baixar a sua pressão arterial. O cardiologista me garantiu que na dose que ele me passou, isso não iria acontecer, não iria cair a minha pressão, que é uma dose muito pequena, mas ainda assim eu fiquei com muito medo e conversei com ele, que tipo, preferia não usar a medicação naquele momento, então o que é que ficou acordado? Que se eu não tiver tendo uma piora da minha taquicardia, se ela não tiver tipo, muito incontrolável no dia a dia,
Ou, por exemplo, se eu não estiver tendo muitas extrasístoles e tal, vamos ficar sem o beta-bloqueador. Caso esteja tudo descontrolado, esteja sentindo muita taquicardia para tudo, que esteja insustentável a situação, ou muitas extrasístoles, daí eu vou voltar nele e a gente vai começar o beta-bloqueador. Nas últimas semanas eu tenho tido muita taquicardia, ela deu uma descompensada, eu não tenho sentido extrasístoles por agora, eu já senti muito, mas agora eu não tô tendo, é mais a taquicardia mesmo, quando eu me abaixo, quando eu levanto, quando eu tô há um tempo já em pé, por exemplo, no supermercado, isso acontece muito, ou quando eu vou ao comércio. Então, tipo, eu tô tentando controlar do meu jeitinho de sempre, eu já convivo com a prótese há quase 6 anos, mas eu também passo na minha cabeça, assim, né? Tô considerando ter que voltar no cardiologista e conversar com ele sobre a medicação, talvez começar um beta-bloqueador. Bom, gente, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que quem sabe ela também vira um vídeo. Um beijo, fui!